boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e, sobretudo, quero justificar vocês ficarem num calor desse aqui, aproveitando o máximo que for possível. Quando vocês começarem a abanar demais, é o sinal que está ruim a coisa, né? Então eu vou servir de referência. Por gentileza, quanto tempo eu tenho? Então você, por favor, se estiver faltando uns 10 minutos, você me avise, por favor. Muito bom, então eu vou falar sobre o melhoramento genético e a produção de alimentos, aproveitando a Semana de Ciência e Tecnologia, por favor. Como era a alimentação logo após a origem do homem atual? Vamos ver como é que era, só para lembrar um pouquinho. Então o Homo sapiens sapiens, ele deve ter surgido entre 50 a 100 mil anos. Próximo. E ele vivia em bandos e se alimentava principalmente da caça inicialmente, e só depois de um certo tempo que começou a ser coletor de alimentos vegetal. Então, o alimento inicial do Homo sapiens sapiens foi a caça, os animais, e depois os vegetais. Próximo. Até mais ou menos 10 mil anos vivia da caça e da coleta de alimentos, como eu disse. E a população do planeta naquele momento é de 5 a 6 milhões de habitantes. Ou seja, o que tem hoje um quarto da população de São Paulo era a população do planeta inteiro. E a caça era possível de atender a demanda. A partir desse período, começou a haver escassez. E o homem sentiu a necessidade de alternar o seu alimento. Inicialmente a gente diz, embora a gente não teve prova inequívoca disso, que o homem saía para caçar. Como a caça foi diminuindo, ele cada vez se movimentava mais distante, a mulher ficava com os filhos, e como ela falou, esse cara aí já deve ter arrumado outro rabo de saia por lá e não vai voltar aqui mais. Na verdade eu estou fazendo menção que tinha saia, mas não tinha saia, não é isso? E nesse período, a mulher ficava sozinha e ela começou a cultivar algumas plantas que ela já coletava. E nesse cultivo das plantas, ela fez com que o sustento da sua família se ocorresse, e isso foi considerado o início da agricultura. Eu não tenho dúvida de afirmar que o início da agricultura foi o mais importante evento da civilização, para que o homem deixasse de ser nômade e começasse a viver em sociedade. Então o homem como sociedade, eu vou bater muito nisso aqui, ocorreu a partir da agricultura por volta de 8 a 10 mil anos. Próximo. É bom essa frase aí. A humanidade por várias vezes esteve a ponto de enfrentar a própria extinção, considerando as adversidades sempre presentes, inclusive uma desproporcional competição com outras espécies animais. O que ocorre hoje no reino animal, retirando o homem participava desse processo quando ele vivia da caça. Ele era caçado ou era caçador? Então, por vários momentos, ele esteve próximo da extinção. Próximo. Então, por que a domesticação ocorreu? Entre os desenvolvimentos e invenções da agricultura, ele está entre as poucas, se não a única que originou independentemente mais do local. Existe um poeta francês que diz que a agricultura foi a maior invenção da humanidade, tão grande, tão importante, que não ocorreu num lugar só. Próximo. Então aqui está um local, mais ou menos, de onde ocorreu as principais domesticação das plantas. A primeira delas, a mais badalada, é chamada crescente fértil, que ocorre onde é a Síria. Engraçado que a civilização começou na Síria e continua brigando até hoje, não sei porquê, não é isso? E lá naquela região da Síria, eles domesticaram o trigo, a cevada, a ervilha, a lentilha, a cebola e a alface. Naquela região ali da China, o arroz, a soja, a laranja, o pêssego e assim por diante. Mas se a gente observar esse quadro aí, tem uma coisa que me chama a atenção. É evidente que naquela época eles não tinham noção nenhuma de nutrição. Mas em toda condição que se domesticou uma leguminosa, sempre domesticava uma gramínea. É difícil imaginar um negócio desse. Como que o homem, no caso as mulheres, tiveram a percepção
e precisava de uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína já há 10 mil anos, ou um pouco mais recente. Então, quando que ocorreu a domesticação? Aí tem um quadro, por favor, bem extenso, que mostra que, por exemplo, a Mesoamérica ocorreu a abóbora há 10 mil anos, o milho há 6.200 anos, no fértil crescente, o trigo, a lentilha, há 9 mil, 10 mil anos, e assim por diante. Então, o cultivo das plantas, dessas principais plantas cultivadas, tem mais ou menos de 8 a 10 mil anos. Próximo. E em regiões diferentes, no deserto, por exemplo, as tamareiras, no Mediterrâneo, o trigo, a cevada, na savana e na floresta, grão de bico e couza, nas montanhas tropicais, a batata e outras raízes comestíveis e o café. Então, cada planta tinha um nicho ecológico onde ela foi domesticada. E mais uma vez, eu quero realçar muito isso, a habilidade do homem em transformar essas plantas para que elas pudessem ser adaptadas às mais diferentes regiões do planeta. Próximo. Esse artigo aí é muito interessante, eu sempre brinco com o estudante, a hora que perde o sono, se tem um artigo que vale a pena ler, é desse indivíduo que chama Diamond. Esse artigo é de 2002, mas ele fala a importância da domesticação e a formação da sociedade humana. Próximo. Eu não vou ler isso tudo, mas ele quis dizer o seguinte, que quando a produção de alimentos começou, o homem deixou da necessidade de ser nômade, começou a viver em sociedade. Com isso ele conseguiu começar os inventos dele, não precisar carregar coisas pesadas, porque quando ele se locomovia como nômade, ele não tinha como fazer isso. O alimento sobrava e algumas pessoas passaram a não viver da agricultura mais, e aí começaram a surgir os reis, os soldados e assim por diante. Então a sociedade humana só existe graças à domesticação das plantas. Próximo. Bom, por que foram domesticadas algumas plantas e outras não? O que levou a domesticar o trigo, a cevada e não outras gramíneas que estavam presentes? Na verdade, o homem já era coletor inicialmente, então ele já havia experimentado algumas coisas. Mas uma coisa foi certa, próximo. Houve uma grande redução da biodiversidade em termos de alimento. Existem hoje 350 mil espécies conhecidas, 250 mil só de angiosperma, 3 mil são utilizadas pela humanidade como alimento ou outra fonte, 300 espécies são cultivadas, mas só 15 são responsáveis por toda a alimentação ou grande parte da alimentação do planeta. Então alguém diz a princípio que a segurança alimentar é frágil, já que é um pequeno número de espécies. Mas eu não concordo muito com isso, porque a experiência mostrou que elas têm dado condição de suprir isso aí. Próximo. Então, por exemplo, o arroz é responsável por 26% da alimentação, o trigo 23%, o açúcar 9%, o milho, o milheto. Então essas aí são as 15 espécies. Entre as principais é o arroz, o trigo e o milho, como fonte de carboidrato ou fonte de proteína. Próximo. Bom, o que é domesticar? Então é a criação pelo homem do novo tipo de planta, diferente do que existia na natureza. O homem, quando viu a planta, ele falou, eu preciso de uma planta assim, assado, e nesse processo ele fez com que as plantas se moldassem às suas necessidades. E foi muito ágil em fazer isso. Vamos mostrar isso aí. Então, o que alterou durante a domesticação? Entre outras coisas, vou passar rápido, por favor. Perda de mecanismo de dispersão natural das sementes. Uma planta, para ser cultivada, ela não podia ter desprendimento da semente, o contrário do que ocorre na natureza. Então, para todas as espécies cultivadas, foi selecionado para não dispersar as sementes ou os grãos da espiga ou do outro órgão produtivo. Perda de dormência. Então, na natureza a dormência é importante, mas para o homem a dormência da semente é péssimo. Mudança de reprodução alogâmica para autogâmica. Então existe um grupo de plantas que são de fertilização cruzada e um grupo que são de autofecundação. Para mim, por exemplo, toda planta autógama de autofecundação é produto da domesticação. Na natureza não tem planta autógama, só alógama. E foi o homem no processo que fez acontecer isso aí. Mudança do ciclo de vida perene para anual. Planta dioica é péssima, porque tem macho e fêmea, o macho não produz fruto. Então a maioria das plantas foram no sentido de ficar monóicas ou hermafroditas, para evitar plantas improdutivas. Aumento do tamanho dos frutos, perda de substâncias amargas,
e assim por diante. Essas são as principais mudanças que ocorreram. Próximo. Aí, por exemplo, está uma espiga de milho que mostra em cima dela o ancestral do milho, o teossinte. Olha o que a domesticação fez. Passou de uma espiga daquele tamanho para uma espiga de um milho desse tamanho. Puramente seleção realizada pelo homem. Próximo. Então aí tem uma planta de milho e tem o teossinte. A diferença básica é que o teossinte perfilha muito, já o milho não perfilha. O que foi feito então? Próximo. Está bem provado hoje que foi um gene só que foi o grande responsável de diminuir esse perfilhamento. Então esse gene chamado TB1, ele reduz ou contribui para a dominância apical e com isso evita com que a planta perfile. E isso fez com que o milho se transformasse numa máquina de produzir carboidrato. Próximo. Eu custei muito tempo a arrumar essa foto aí, mas valeu. Eu uso sempre para mostrar. Então o teossinte, com o processo de seleção até chegar numa espiga de milho. Olha quantas mudanças foram feitas. É verdade, desculpa, é verdade que isso foram gastos quase 9.000 anos. Mas a força da seleção permitiu para que se partisse do teossinte e chegasse numa espiga como a de milho que nós conhecemos hoje. Próximo. No caso do milho, há um consenso de que o sucesso foi, primeiro, adaptação a dias longos. O milho ele surgiu na região do México de dias curtos. Quando foi para a Europa, e sobretudo quando foi para os Estados Unidos, ele precisou de se adaptar a dias longos e conseguiu fazer isso. Tolerância a baixa temperatura, sobretudo da germinação. Nos Estados Unidos, para que o milho pudesse germinar, ele precisava de temperatura baixa, ou tolerância a temperatura baixa. Redução do ciclo. Hoje o milho está em torno de 110, 120 dias nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a tendência também é essa. Capacidade de produção sob intensa competição, ou seja, produzia uma espiga com mais ou menos 150 gramas ou 0,15 quilos, numa população de 50 a 60 mil. Eu quero viver ainda um pouco mais, porque existe uma tendência de transformar o milho numa planta semelhante ao trigo, colocar 200.000 plantas por hectare. Talvez esse seja o pulo principal para se aumentar a produtividade de carboidrato. E tolerância aos estresses, que eu vou falar com mais intensidade à frente. Próximo. Esse livro aí é do Watson. O Watson é um dos mentores da molécula do DNA. E ele publicou esse livro 50 anos depois que publicou o artigo sobre a estrutura da molécula do DNA. Nós conhecemos como Watson Crick. O Crick faleceu e o Watson continuou e escreveu esse livro. Eu vou até ler esse texto aí para chamar a atenção. Embora a revolução do DNA tenha descortinado um novo e surpreendente panorama do progresso possível, na realidade a maior aplicação da genética ao bem-estar humano ocorreu milênios atrás e foi obra de agricultores anônimos desse passado longínquo. Quase tudo que comemos, cereais, frutas, carne, laticínio, é um legado dessa primeira e mais radical aplicação de manipulações genéticas a problemas humanos. Então, de novo, eu realço que a sociedade só existe graças à agricultura. Próximo. Tem alguém que é bom no inglês aí? Um aluno? Você quer se habilitar? Isso aí é um adendo para que aprenda inglês, vai precisar disso aí. Mas vamos interpretar isso aí, né? Ele está dizendo que todo aquele que faz 2 espigas ou 2 folhas, onde antes era produzido uma só, faz um benefício maior para o homem e mais um serviço mais essencial para o seu país do que toda a raça de políticos colocados juntos. Mas o mais interessante disso é a data, 1727. Então isso não é novo, né, gente? Vamos em frente. Próximo. Bom, chegamos ao século XX. As plantas foram domesticadas, viemos no século XX. E no século XX, esse livro aí é muito interessante, é de um fisiologista, alimentando 10 bilhões. E ele começa falando do Robert Malthus, um economista que dizia que a humanidade iria morrer de inanição, porque enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética.
a equação do economista era perfeita. Aqui tem economista? O economista é sempre muito pessimista, por isso que eu dei uma olhada rápida, né? Então, ele é muito pessimista em falar. Ele esqueceu só de um detalhe: a capacidade do ser humano em resolver seus problemas. Na variável que ele analisou para ver que o crescimento era em progressão aritmética, ele não levou em condição a capacidade do homem em desenvolver tecnologia. E o século XX foi muito pródigo em ter tecnologia. Alguém também que tiver com pouco tempo, leia aquele livro lá, por favor, retorna um pouquinho. A história do século XX, vale a pena. Fala das guerras e o que as guerras contribuiu para que a humanidade pudesse chegar no que é hoje. Próximo. Bom, chegamos ao século XX. Do século XX nós tínhamos o arado com boi. Engraçado que quando eu estava preparando esse seminário, eu comentei com alguns aqui que eu vivi em Campos Altos até por volta de 14, 15 anos, e até meus 16, 17, 18 anos, eu cheguei a usar arado de boi, daquilo ali. Naquele tempo não existia musculação, aí isso aí é um processo ideal. No final de um dia você estava bem malhado, sem precisar bomba nenhuma, você ficava forte mesmo, tentando segurar o boi. O sistema era aquele lá: derrubava-se a Mata Atlântica, principalmente aqui no Brasil, cultivava-se 1 ou 2 anos com milho, café, e café por mais tempo, evidentemente, e depois mudava de área. Então, 1966, 67 foi quando eu comecei a agronomia. A agronomia era isso aí: cultivo itinerante. Abria-se uma área, cultivava, passava por outra área. Engraçado que o criador da Universidade de Lavra já dizia que esse sistema não ia dar certo. Se continuasse desse jeito, nós iríamos acabar com as matas todas e não iríamos produzir nada. Eu tive a felicidade de poder acompanhar isso aí no sentido inverso. Quando nós não tivemos mais condição de derrubar a mata, parar de ser itinerante e ver o que acontecia até chegar numa situação de uma agricultura como aquela lá do Centro-Oeste. Próximo. No século XX foi o que ocorreu o maior crescimento. Se a gente observar lá, em 1927, nós tínhamos 2 bilhões de habitantes, ou seja, desde a origem do homem, há 100 mil anos, até 1927 anos, após o nascimento de Cristo, nós gastamos para atingir os primeiros 2 bi. Se nós formos lá em 1999, nós atingimos 6 bi. Não sei se vocês lembram dessa data. Em novembro de 1999, a população do planeta atingiu 6 bi. E foi até certo ponto comemorado, porque existe um relógio na Suíça que marca, segundo a segundo, o crescimento populacional. É evidente que esse relógio, eu brinco sempre, que não é de ponteiro, senão era o maior ventilador do planeta. É digital. Então atingiu 6 bilhões em novembro de 1999. E nós estamos prevendo para 2025, daqui uns dias mesmo, atingir 8 bi. Ou seja, o que a humanidade gastou mais de 100 mil anos para fazer, vai ocorrer nos próximos 25 anos. Próximo. Bom, mas o século XX foi o ano das grandes descobertas. Uma das principais descobertas, sem dúvida nenhuma, foi a genética. Ela foi redescoberta em 1900. A genética é uma ciência de 116 anos. Próximo. O que é genética? Próximo. Responsável pelo estudo da hereditariedade e da variação. Se existe uma coisa que é intrigante, é a hereditariedade. O próximo. Então, por exemplo, quando eu semeio o jatubá ou semeio eucalipto, vai dar a semente de jatubá uma árvore bem típica de jatubá. A de eucalipto eu semeio vai dar um eucalipto bem típico. Próximo. Quando eu semeio feijão, na mesma condição de solo do milho, uma dá feijão, outra dá milho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que mágica é essa. O que tem na semente que faz com que feijão dê feijão, milho dê milho, eucalipto dê eucalipto? Próximo. O bezerro de uma vaca
os suínos, os leitões de uma leitegada, de uma porca, e os seres humanos. O que tem para passar essa informação? Isso é o fundamento da genética, que é a hereditariedade. É no mínimo intrigante, mas legal, bonito. E nós estamos aprendendo bastante, aprendemos muito no século XX. O outro, próximo. O que é o melhoramento genético das plantas? Próximo. O melhoramento de plantas é a ciência, a arte e o gerenciamento dos recursos para o aperfeiçoamento das plantas, visando o benefício da sociedade humana. Produção de alimento, não existe nada mais nobre que produzir alimento. Não sei se todos concordam, mas sem o alimento como é que nós vamos ver? Então aquele que trabalha no sentido de aumentar a produção de alimento, torná-la mais rentável, torná-la um produto mais barato, evidentemente ele está fazendo um belo serviço social. E é ciência, porque é aplicação da genética. É arte, o que os nossos antepassados fizeram, que é a seleção de planta. E o gerenciamento, porque o melhorista, acima de tudo, ele tem que gerenciar os recursos para aplicar em torno de obter uma nova cultivar. Próximo. Uma coisa também que eu vou voltar mais no final, é que dizer que a cultivar perfeita nunca foi obtida. As cultivares de sucesso são meramente menos imperfeitas do que as preexistentes. Ou seja, o melhorista nunca vai estar contente. Ele vai estar sempre interessado em ter algo melhor do que antes. Ele não vai acabar nunca. Próximo. Então, qual que é o principal objetivo do melhoramento de planta? Na minha concepção, é incrementar a sustentabilidade do agronegócio. O melhorista está para incrementar a sustentabilidade. E vou tentar mostrar o que foi feito aqui no Brasil. Próximo. Então, exemplo de sucesso no melhoramento genético aqui no Brasil. Vamos começar com uma cultura do milho. Próximo. Na Universidade de Lavras, o criador da universidade veio para o Brasil, um americano, em 1908, publicou um livro sobre a cultura do milho. A edição que eu tenho é de 1924. Olha lá como é que era a planta de milho em 1924. O sujeito se vangloriava de ter uma planta alta. Aquele cara que está em cima do cavalo não é anão, não. Eu mesmo cheguei a participar de cultivo de milho, que a planta de milho passava de 5 metros. Olha lá como é que era o sistema. Ele propôs lá naquele tempo que pelo menos a planta fosse alta, mas que a espiga tivesse a altura da mão do indivíduo. Não no sentido de facilitar a colheita, mas sobretudo para diminuir a alavanca, para diminuir o acamamento. Olha quanto mudou de 1924 para cá. Próximo. Então, a produtividade de milho no Brasil, por volta de 1975, era em torno de 1.400, 1.500 quilos por hectare. O que ocorreu em 1975, basicamente? Primeira coisa, os cursos de pós-graduação se consolidaram, a criação da Embrapa e das empresas estaduais. Então esse gráfico aí é uma amostra inequívoca de que a aplicação de ciência é fundamental para se ter aumento de produtividade. Foi quando se investiu em ciência e tecnologia que a produtividade aumentou desse ponto. Próximo. Agora, quando se compara com os Estados Unidos, nós vamos ver que nós ainda estamos longe de ter a produtividade. Os americanos estão em produtividade média de 10 toneladas por hectare, que para mim é um verdadeiro milagre. Você, num campo de futebol, mais ou menos um hectare, produzir 10 toneladas de carboidrato, um pouco de proteína, utilizando apenas CO2, água e nutriente, é um negócio fora de série. Às vezes as pessoas, nós ficamos assustados com a habilidade das máquinas, um data show, um celular, mas se nós pensarmos em termos da planta, nós vamos ver que a eficiência da planta é muitas vezes maior do que qualquer equipamento desse, por mais sofisticado que seja. Transformar isso em um produto comercial, em um alimento, é um negócio inimaginável. Próximo. Mas no Brasil ocorreu uma coisa que me surpreendeu. Em 1978, eles me convidaram para ir para o centro de milho e sorgo. Estava com 29, 30 anos e fui ser chefe técnico do centro de milho e sorgo em Sete Lagoas. Na viagem, eu fui lendo a respeito da cultura do milho. Eu conhecia a cultura do milho, mas nem tanto detalhe. E uma coisa me chamou a atenção. Se a gente quisesse ter sucesso com a cultura do milho, tinha que plantar entre 12 de outubro, ou seja, outubro e 15 de novembro.
Inclusive eu fiz algumas pesquisas depois, cada dia depois de 15 de novembro que você plantasse o milho, havia uma redução de meio saco por dia. A cada 2 dias você perderia um saco em produtividade. Então eu falei, o sucesso da cultura é plantar nesse período aí. Os americanos, por exemplo, em 100 anos, só mudaram a época de semeadura deles 17 dias. Aqui no Brasil nós tínhamos uma faixa maior, uns 40 dias para semear. Mas para minha surpresa, a partir de 1979, 80, começaram a fazer uma segunda época, inicialmente chamada de safrinha. Uma coisa pouco provável de dar certo. Se me perguntasse se vai dar certo, eu falei, não vai dar certo. Mas o que ocorreu? O ano de 2011, a produção de grãos de milho do Brasil, da segunda safra, chamada safrinha, ultrapassou a época normal. A necessidade para ter uma cultura em sucessão à soja fez com que se desenvolvesse cultivares, desenvolvesse sistema de manejo que permitisse um segundo cultivo. Talvez os mais novos não avaliam a importância disso, mas vocês não sabem a repercussão que isso tem em uma nação como a nossa. E quanto conhecimento científico, quanto dedicação, evidentemente muitas dos agricultores que investiram, que acreditaram, mas muita ciência foi aplicada para chegar nisso. Próximo. Então hoje nós temos aquela situação, olha, a cultura do milho na época da primeira safra e na segunda safra, quase que sobrepondo. Inacreditável. Próximo. Aí, eu vou mostrar a produção, por exemplo, olhem lá, Abelardo Luz, em Santa Catarina, produz 12 mil toneladas, 12 toneladas por hectare no município. Aquela região lá de Guarapuava, no Paraná, 10 toneladas, quer dizer, nós estamos longe da produtividade americana, mas já temos algumas regiões nossas que produzem semelhante ao deles. Próximo. Próximo. Bom, vamos falar um pouquinho da cultura da soja, por razões óbvias. Eu falei de uma fonte de carboidrato, agora uma fonte de proteína, principalmente. A soja, próximo. Ela, como nós sabemos, é originada da China, naquela região lá. No verão, o dia lá tem mais ou menos 22, 23 horas. Próximo. Ela foi introduzida no Brasil no século XIX. E quando foi introduzida, não teve muito sucesso. Introduziram na Bahia, depois em São Paulo, e só teve um pouco de sucesso próximo quando ela foi para o Rio Grande do Sul, porque aí pegaram uma região do Rio Grande do Sul muito semelhante em termos de comprimento do dia dos Estados Unidos, e aí ela desenvolveu, cresceu, aumentou a importância. Para vocês terem ideia, eu formei em 1970, em momento nenhum foi falado no curso de agronomia sobre a cultura da soja. Não conhecia soja, porque naquele tempo na região lá também nem televisão tinha. Então eu só vim conhecer soja por volta de 74, 75. Próximo. O que acontecia é aquilo lá, eu custei achar essa foto. Observe a botina do cara lá. A botina dele é pequena, não é de cano longo não. Uma planta sensível ao comprimento do dia, ela floresce do tamanho bem rente ao solo. Planta praticamente anã. Consequentemente, a produtividade era incipiente, não justificava a semeadura dessa importante leguminosa. O que foi feito? Tecnologia desenvolvida no Brasil. Próximo. Então, dias curtos, ela precisa de uma certa quantidade de horas de luz de escuro para florescer. Então, quando no próximo dos trópicos, a quantidade de escuro é pouca, consequentemente ela floresce imediatamente e a produtividade é baixa. Próximo. Então, o que eles fizeram? Desenvolveram soja de período juvenil longo. Aqui vai uma homenagem ao Romeu Kiel, ele era pesquisador da Embrapa, foi meu colega em umas disciplinas lá no mestrado, uma pessoa excepcional, um brilhante pesquisador, hoje está numa empresa privada. E ele, juntamente com o pessoal do agronômico, que evidentemente ninguém faz isso sozinho, é uma homenagem prestada a ele, ele selecionou a soja de período juvenil longo. O que significa isso? Uma soja que primeiro vegetasse para depois florescer. E deu no que deu. Tiveram um sucesso enorme. Próximo. Tanto é que a partir de
de 71, olha lá, de 80, a produtividade foi crescente. Aquele início lá era a produtividade do Rio Grande do Sul, depois foi no restante do Brasil. Próximo. E para nossa alegria, a produtividade de soja no Brasil e nos Estados Unidos hoje é equivalente, coisa inimaginável nos anos 70. Próximo. Nós estamos... Está para sair um livro é um livro que está sendo feito no Brasil em homenagem a 150 anos da descoberta da lei de Mendel. A lei de Mendel foi descoberta em 1865, 2015 deu 150 anos. E me pediram para escrever um capítulo sobre o Mendel e o agronegócio brasileiro. E eu coloquei essa tabela aí, que mostra, aquele B1 mostra a quantidade de quilos que aumentou por ano, desde 1971. Então nós vamos observar ali que no arroz aumentou, a batata aumentou, o único que diminuiu ali o cacau, e o que teve pouco aumento foi a mandioca. O tomate, todos tiveram aumento expressivo. Por quê? Houve aplicação de tecnologia em todas essas culturas. O cacau, porque ocorreu a vassoura de bruxa, o investimento em melhoramento de cacau era quase nada, e consequentemente houve a redução da produtividade, mas as outras todas tiveram aumento de produtividade. Próximo. E chega sempre nessa tabela que todos os professores já devem ter mostrado para vocês aí, e eu como agrônomo sinto sempre muito alegre quando eu mostro isso, em que nós estamos praticamente com a mesma área cultivada e aumentando, produzindo mais de 200 milhões de toneladas de grão. Quando nos anos 76, 77, a área era de 37 milhões de hectares e produzia menos de 50 milhões de toneladas. Se perguntar a qualquer pessoa se isso era possível acontecer, eu tenho absoluta certeza que não ia dizer, não é, aumentar 4 vezes em 40 anos é um milagre. E foi mesmo. Muita ciência, muita tecnologia, muito empenho de agricultor. Próximo. Em 2013 ultrapassamos 200 milhões de habitantes, ou seja, aumento de 11,5 vezes durante o século XX. Então, o país que mais cresceu no século XX, em termos de habitantes, foi o Brasil, 11,5 vezes. Nem a China, nem a Índia, nada. A China foi uns 5, 6 vezes. Nossa, foi 11,5 vezes. Próximo. Então, apesar desse enorme crescimento, nós conseguimos produzir todo o alimento que precisava. Até 1970 nós importávamos alimento. Hoje nós somos um dos maiores exportadores de alimento do planeta. Próximo. Então o que é o agronegócio? Para fechar isso aí. Toda relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Tem pessoas que acham que agronegócio só envolve o grande agricultor. Para mim, agronegócio é principalmente do pequeno. Porque o pequeno é que tem que, com pequena quantidade de recursos, ter lucro. Isso que é ciência, isso que é agronegócio. Então, muitas vezes, alguns mais socialistas falam, não, o agronegócio é um dano para o país porque só se preocupa com os grandes agricultores. Nada disso. Todos se beneficiaram dessas tecnologias. Vamos em frente. Então, envolve a produção de grãos, frutos, fibras, sob o ponto de vista econômico, social e ambiental. Isso é que é sustentabilidade, né? O próximo. Vamos ver se nós atendemos a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social. Vamos continuar? Então, olhe bem esse gráfico aí, que legal que é. O azul, saldo do agronegócio, sempre positivo e acima de 40 bilhões, atingindo 80 bilhões em alguns anos. Olha dos outros setores do governo, ou dos outros setores de produção do Brasil, todos abaixo. Ou seja, nos outros setores, nós estamos em déficit. Olha pela linha que está em preto lá. Está indicando como é que é a balança de pagamento. Nós só tivemos superávit graças ao agronegócio. Por isso que está uma quantidade imensa de propaganda mostrando que o Brasil só tem sido viável graças ao agronegócio. Os dados estão todos aí para mostrar. Próximo. Olha lá, a posição do país como exportador, relação ao mercado mundial. Nós somos o primeiro em suco de laranja, açúcar, soja, carne de frango, café, carne bovina. Segundo, milho, óleo de soja, algodão,
carne suína. Inacreditável isso aí. Vocês que são mais novos não imaginam como é que era antes, nos anos 70. E conseguir isso em 40 anos foi um negócio de novo. Estou realçando e refletizando isso para mostrar bem o que ocorreu. Próximo. Esse artigo aí foi de um colega da Embrapa, Evaristo de Miranda, que publicou no Estadão, agora dia 26 de setembro de 2016. Alimentar o mundo. E diz que se um país produzir abaixo de 250 quilos de alimento por ano, ele tem risco alimentar. Próximo. Então, por exemplo, 250 quilos por pessoa ano significa insegurança alimentar. E no Brasil, a nossa produção é de 207 milhões de toneladas, foi o ano passado. Ou seja, 1 tonelada de grão por habitante. Só a produção de grão no Brasil é suficiente para alimentar 4 vezes sua população, ou mais de 850 milhões de pessoas, além de grãos no Brasil. Quer dizer, o que nós produzimos é mais do que suficiente para atender o mercado interno e exportar para atender 850 milhões de habitantes. Olha lá, o mais vendido refrigerante do mundo define sua missão como a de saciar a sede do planeta. A missão do Brasil já pode ser saciar a fome do planeta, que é muito mais nobre. Sede também é importante, mas tem substituto para o produto da empresa. Para alimento não tem. Próximo. Esse Evaristo ainda falou da sustentabilidade ambiental. Ele é ecólogo, não é qualquer pessoa que está dizendo isso, é um indivíduo qualificado para dizer isso. Próximo. Então ele diz que o Brasil produz 1.098 unidades de conservação, 584 terra indígena, 9.128 assentamentos, 268 áreas de quilombola, 11.078 áreas com 292 milhões e 915 hectares a gerenciar, ou seja, 34% do Brasil se enquadra em área de conservação. O país que mais se aproxima do nosso, com a mesma dimensão, tem 9%. Então o Brasil tem 34% de área de conservação. O mais próximo nosso, em termos de dimensão, tem 9%. Próximo. E a outra coisa, a sustentabilidade social, é o preço da cesta básica. Quem mais se beneficia da tecnologia, da ciência, é o agricultor ou quem vive na cidade? Quem vive na cidade. A tecnologia agrícola é perversa com o agricultor, porque toda vez que aumenta a produtividade, o preço cai. E o preço caindo, quem beneficia é quem vive na cidade. Então, ciência é feita para o povo da cidade, não para o agricultor, não para um grupo de pessoas. É para o todo. Próximo. Chegamos ao século 21. Ô, Ana, quanto tempo ainda tem, Ana? Tá bom, então vai dar para. No século 21, o que vai acontecer no século 21? Posso, por favor? Olha lá, nascem 3 pessoas por segundo. Antes de eu falar segundo, já nasceram mais 3. Imaginem isso. Então, 7 milhões de pessoas no mês. Bambuí tem quantos mil habitantes? 23? É 10 Bambuí todo dia. Imaginem isso. O que acarreta ter 8 bilhões de pessoas que é esperado para 2025? A maioria dos que estão aqui vão chegar facilmente em 2025. Vamos ter chance de sentir o que eu estou falando aqui. Vai ser 8 bilhões de pessoas. E olha, com controle de natalidade bem feito em muitas regiões do planeta, mesmo assim vai ser 8 bilhões. O próximo. Então eu listei algumas coisas aí. Por exemplo, a saúde, a produção de grãos, o ambiente, a energia e a oportunidade. A genética e melhoramento atua nisso tudo. Mas eu vou, por razões óbvias, eu vou ficar apenas na produção de grãos, frutos e fibras. Próximo. Como produzir alimento para 8 bilhões de pessoas? A primeira pergunta é, o que consome de alimento por dia 8 bilhões de pessoas? Me pediram alguns anos atrás, uns 10 ou 15 anos, para fazer uma palestra no ensino médio. Eu falei, 8 bilhões, falar de produção de alimentos, esses meninos não vão ter condição de avaliar o que é isso. Então eu resolvi fazer algumas contas. Vamos lá. Eu fui na comida daquilo,
perguntei à moça da balança, quanto que uma pessoa come em média? 400 gramas por dia. Podem ir lá, vocês vão ver, confirmar que é isso. E olhe lá que quem vai na comida aquilo é quase pessoas que entram naquele grupo que começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e começa a fazer regime. Não é isso? Se fosse do peão mesmo que trabalha, ia ver que isso aí é pouco. Então, almoço e janta e mais o que come durante o dia, dão 800 gramas por dia. Em 365 dias, dá 292 quilos. Alguém já parou para pensar sobre isso? Eu vejo as pessoas, vou fazer regime, vou fazer, mas Deus já está sendo generoso demais conosco. Porque a gente come, não há nada, talvez a coisa melhor que o ser humano faça é comer. Comer é muito bom, é ou não é? E nós comemos 292 quilos por ano e engordamos. Na minha idade, eu já fiz a conta, eu engordo 1 quilo por ano só. Olha que idade, vai. Se alguém quiser ver quanto é, pega a sua idade e divide pelo seu peso. Aliás, o seu peso pela sua idade. Você vai ver que no máximo até os 20, 30 anos, aí é 2 quilos, 3 quilos. Depois disso, é em torno de 1 quilo. E tem gente que não quer fazer regime. Enfim, gosto é gosto, né? Mas 292 quilos. Vamos voltar aos 8 bi. Próximo. Então, em 2025, a produção mundial de cereais necessária por dia será de 8 bilhões. Ou 8 bilhões de pessoas, vezes 800 gramas, 6,4 bilhões de quilos. Ou 6,4 milhões de toneladas. O que é o 6,4 milhões de toneladas? Alguém tem noção desse número? É um número gigantesco. Então vamos colocar isso aí. Eu pedi a um colega meu, que era caminhoneiro, falei, naquela época, falei, quanto que um caminhão pega, um caminhão? Ele falou assim, em torno de 20 toneladas. Então eu peguei o número dividido, deu 320 mil caminhões. Alguém tem ideia do que é 320 mil caminhões? A Arcos tem caminhão toda a vida ali, mas deve ter o quê? Transitar lá uns 1.000 caminhões por dia. Aí é 320 mil. Aí resolvi medir o para-choque. De para-choque a para-choque, 20 metros. 320 mil vezes 20 metros, dá 6.400 quilômetros. Coincidentemente, se eu tivesse uma rodovia, linha reta, da maior dimensão do Brasil, seria a quantidade de caminhões na estrada que eu gastaria para alimentar o planeta por um dia. 6.400 quilômetros de caminhões, um ao lado do outro, sem espaço nenhum. Imagine o que é isso aí. Com detalhe, nós comemos todo dia, eu até brinco. Aliás, quando nós não estamos fazendo nada, aí que nós mais comemos, não é isso? Domingo é o dia que nós mais comemos. E aquele negócio que ficou 40 dias, isso aí está na Bíblia aí, é só para alguns, viu gente? Não tenta fazer não. Todo mundo tem que comer e comer bastante. Não tem como escapar disso aí. Próximo. Bom, então, como vamos solucionar isso aí? Eu gostaria de falar de que é produtividade potencial. Produtividade potencial é aquela obtida quando a cultivar e plantada em ambiente plenamente adaptado. Se você tem nutriente e água não são limitantes, praga, doença e plantas daninhas são efetivamente controladas. Aí você tem a produtividade potencial. Por exemplo, esse aí é uma foto que eu tenho há muitos anos. Um pé de tomate em solução nutritiva produzindo 5.000 frutos por planta. Está lá escrito lá, não é mentira não. É em japonês, ou chinês, né? Mas os 5.000 não tem. E aí, isso mostra que o potencial produtivo do tomate é excepcional, desde que você coloque tudo à disposição. Próximo. Isso aí é um pé de soja. No Paraná é comum fazer concurso de produtividade, para saber qual a soja que produz mais vagem. E se não me engano, essa soja aí produziu 30.000 vagens numa planta. Então o potencial produtivo da soja é muito acima do que está sendo obtido. Próximo. Aqui está uma produtividade máxima obtida num dado de 2002. Hoje deve ter mudado um pouco. Atualizado é só aquele do milho. O recorde de produtividade de milho nos Estados Unidos foi 34 toneladas. A média mundial é 4,6. O que perdeu? Perde por pragas, 2,5 toneladas,
e por estresse abiótico 12,2. Se eu pegar a média de produção de Hércules de 100, a média é 21,5, ou seja, perde 79% praticamente devido a estresse. 11% pragas e doenças e 67% devido a fatores abióticos. Água, temperatura, problemas climáticos principalmente. Próximo. Aqui está um quadro, é antiga essa informação, mas eu acho que não está fora da realidade não, em que mostra as condições de pagamento de seguro nos Estados Unidos. O seguro nos Estados Unidos funciona mesmo. Então, seca, 41% do seguro foi pago devido à seca. Excesso de água, 16%. Ou seja, a planta não produz devido aos estresse. Próximo. Então, o potencial genético dos cultivares disponível é bem superior ao que é normalmente obtido. Por que ocorre? Até falei. Próximo. Devido ao estresse. Existe uma série de fatores que faz com que a planta produza menos. Eu sempre digo, na agricultura não tem quase nada que ajuda, quase tudo atrapalha. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que o agricultor realmente é um herói. Eu, por exemplo, planto banana no meu sítio, os meus amigos agora, tucano, come tudo. Eu tenho 600 pés de banana, não consigo comer uma, come tudo. E não tem jeito de fazer melhoramento contra tucano. Se tivesse, eu teria começado. Próximo. Então, qual o objetivo do melhoramento? Próximo. Obter plantas mais adaptadas às condições de estresse, plantas mais eficientes no uso dos recursos colocados à sua disposição e cultivares que atendam às exigências das novas fronteiras agrícolas. A agricultura caminha para regiões do Brasil, para outras regiões, e que é muito mais difícil cultivar. Então, nós temos que desenvolver plantas adaptadas a essas condições adversas. Próximo. Então, como atingir esse objetivo? Próximo. Continuar acumulando vantagem por meio da hibridação e seleção. Lembra do slide que eu disse lá atrás, que melhoramento é a acumulação de vantagens, que a cultivar perfeita não existe? Então, é exatamente isso, vai sendo acumulado vantagem. Pense na espiga do teocinte e pense na espiga do milho. Então, a seleção funciona. Aquele dado ali é uma seleção para óleo e proteína em milho, feito nos Estados Unidos. Está sendo realizada há mais de 100 anos. E transformaram a planta de milho em uma oleaginosa, como a soja. E fez essa seleção para proteína, transformaram a planta de milho numa uma produtora de proteína como a soja. Evidente que desconsiderou produtividade, foi só seleção para óleo e proteína. Ou seja, a seleção funciona, a seleção de plantas funciona, mostrou que funciona. Isso é um negócio interessante. O atual presidente do CNPq, o Mário Neto, que é um mineiro, ele foi em Lavras há um tempo, ele era presidente da FAPEMIG, e o reitor falou para mim: o Mário Neto está aí, você faz uma palestra para ele sobre melhoramento, mostra a importância do melhoramento para ver se ele libera mais recursos para o melhoramento. Eu perguntei: o que ele é? Ele falou: é engenheiro mecânico. Na verdade, depois eu via saber que até é engenheiro eletricista. E aí eu falei: o que eu vou falar de melhoramento para o engenheiro mecânico para justificar? Aí eu resolvi comparar o melhoramento ao carro. Então, em 1929, era aquele quadriciclo lá. A planta em 1929 é daquele jeito. Nos anos 70, um Cinca Chambord, já foi uma evolução enorme. Eu mesmo aprendi a dirigir no Cinca. Muito legal. Mas era mais ou menos o carro, ainda não era o carro. Nos anos 90, chegamos numa Ferrari. 2015, Ferrari, etc e tal. Então o melhoramento é exatamente isso. As cultivares primitivas eram um quadriciclo, e à medida que vai melhorando, nós vamos chegando numa Ferrari. Evidentemente que o sonho de qualquer empresa não é parar ali, senão ela para no tempo. O cara olha os defeitos e quer fazer uma coisa diferente. O farolete não está tão bom assim, vamos melhorar. O melhorista é a mesma coisa. Ele vai acumulando vantagens até chegar ao ponto, que nunca vai chegar, de ter o carro dos sonhos dele. Isso acho que nunca vai acontecer. Próximo. Uma coisa, olha lá, o sonho grande, eu falei para um colega, professor aqui hoje, sobre esse livro aí, sobre a história de João Paulo Lema, o dono das maiores empresas de cerveja do mundo. Ele diz que as inovações que criam valor são importantes, mas copiar o que funciona bem é mais prático. Por que eu quero dizer isso aí?
É que tem uma tendência de quando surge uma tecnologia nova, todo mundo migra para aquilo e esquece as coisas que deram certo. Não sou contra a inovação, muito pelo contrário. Eu só acho que a inovação tem que caminhar paralelo e continuar investindo no que der certo. Se parar tudo para começar, vai chegar um ponto que nós não vamos ter nada. Então, inovar é importante, procurar coisas novas é importante, é fundamental. 8 bilhões estão aí, mas nós não podemos perder o foco daquilo que funcionou, que é a seleção de plantas. Próximo. Bom, sobretudo para os jovens, eu não vim aqui para falar de graça, eu quero achar mais geneticistas e melhoristas para o Brasil. Então, o mundo é cada vez mais competitivo, você tem que ser bom, senão você não consegue arrumar um local. Eu sempre cito o meu próprio exemplo. Hoje mesmo pela manhã eu estava falando com os estudantes lá. Quando eu estava no 2º ano de agronomia, me convidaram para ser professor de genética, em 1968. E eu falei assim, eu nunca pensei em ser professor, mas em todos os casos eu vou pensar nisso. Quando eu formei, na semana que eu formei, me contrataram. Com 22 anos eu comecei a dar aula. Existe chance de alguém ser professor de universidade hoje com 22 anos? Nenhuma. O que vai acontecer? Quando vocês terminam a graduação, vai fazer mestrado, doutorado, depois fala assim, agora eu vou fazer um pós-doc, eu vou para a Espanha, ou vou para a Alemanha, vou para os Estados Unidos. Aí fez um pós-doc na melhor universidade do planeta e fala assim, agora quando eu chegar lá em Bambuí ou chegar lá em Lavras, vai ter um concurso, vai ser mole, vai nem precisar ser erguido. Só que ele esquece que naquele dia que ele chegou, mais uns 20 pensaram a mesma coisa. O mundo é muito competitivo. Então a gente tem que procurar desde cedo. Não vou dizer que vai estudar feito um condenado, não é nada disso. Fizer um nerd de carteirinha, nada disso. É a pessoa aproveitar o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então na hora de estudar, não deixe apenas o traseiro sentir, sofrer. Concentre no que está fazendo. Na hora de assistir aula, concentre no que está fazendo. Na hora de divertir, na hora de brincar com o celular, faça isso à vontade, tem hora para tudo. Porque vocês vão viver num mundo cada vez mais competitivo. E uma das áreas que tem chance de sucesso é a genética e melhoramento de planta. É só pensar na dimensão do país que nós temos, a quantidade de grãos que precisamos produzir, a quantidade que precisamos produzir para exportar, para que possamos comprar medicamento, celulares, etc, que isso tudo é importado. Então, é uma área que está aí para ser próxima. Aí vocês têm vários espaços, ou no campo, ou no laboratório, tem um espaço imenso para si. Boas cabeças, talentosas, que queiram trabalhar, sempre serão bem-vindas. É um espaço muito legal. Próximo. O que está escrito ali mesmo? É outra coisa, se você quer vencer a competição hoje, aprenda inglês muito. Eu não sei muito, mas eu não precisei disso, o momento que eu vivi era diferente. Vocês não, vocês vão precisar muito. E o que está dizendo ali? Ô professora, traduza para nós. Eu vou subir na escada do DNA, né? Para ela me levar a algum lugar. Então o melhoramento genético é assim. Você suba no DNA aí que ele vai te levar nos lugares muito legais. Próximo. Outra frase que eu guardei. A educação e melhoramento de planta é vital à continuidade da sobrevivência da raça humana. A ausência de alimento é suficiente de acabar com a raça humana. A continuidade do melhoramento é importante para isso. Não vai acontecer nunca de ter inanição. Vai ter alguns momentos que algumas regiões vão ter falta de alimento. E o Brasil vai ter uma importância muito grande de suprir o planeta com uma grande quantidade de alimento. Próximo. Eu vi, fizeram uma homenagem para o professor e aquela frase do Einstein ali: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao ser do tamanho original. Muito obrigado.